para aprender com a palavra do Senhor. Amém? Eu quero apresentar aqui nesta noite a evangelista Jefferson. Glória a Deus. Paz, irmãos, em nome de Jesus. Glória. Glória a Deus. Também o pastor Messias. Glória, benção a Deus. Paz de Jesus a todos, em nome de Jesus. Eita glória. Também o pastor Manuel. Glória. A paz do Senhor Jesus a todos, em nome de Jesus. E o pastor Anderson aí, em nome do Senhor Paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aquele que está sintonizado. E hoje, para a primeira vez também que está ouvindo a programação da rádio, o Facebook, você também clicar ali no Play Store ali, a rádio online aí, rádio Resgatado por Cristo também aí, 24 horas por dia aí, tá? Ouvindo os louvores, ensinamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nos acompanhando aí, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nesta noite, nós vamos meditar numa passagem, é muito bom nós meditar nessa passagem hoje, a questão da fé, amém? Vamos aprender junto aqui, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite, aprender com o Senhor, né? Ele que nos ensina todas as coisas. Mas nesta noite, eu vou passar a oportunidade para o evangelista, vou dar continuidade dessa palavra nesta noite, amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Deus seja louvado. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estarmos reunidos, né? Para ensinar, para aprender e para falar a certeza da nossa salvação. Nós vamos falar a respeito daquilo que é mais importante, a salvação. Porque a palavra diz que nós somos salvos por meio da fé. É pela graça, mas por meio da fé. Mas nós às vezes não temos uma compreensão do que é essa fé que salva. Vamos usar uns exemplos? Vamos abrir as nossas Bíblias então, lá no texto de Mateus, Glória a no Deus. capítulo de número 15. Aleluia. E no verso de número 21. Mateus, capítulo 15, versículo 21. Um texto muito conhecido por todos nós, que fala da mulher cananeia. É um texto que é muito rico em conhecimento, que nos mostra, nos revela as grandezas do Evangelho, em nome de Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 15 e verso de número 21 diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercania clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Desperte, a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Para a gente entender, então, vamos entender um pouquinho do que aconteceu. Jesus, então, estava passando com seus discípulos. Aleluia. Chega uma mulher cananeia. Uma mulher cananeia, ela não era uma mulher hebreia, judia. Fazia parte de outros povos. Quando ela chega a Cristo, Cristo não responde palavra a ela, a evita. Por quê? Porque Cristo foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O foco de Cristo era Israel. E como ela não fazia parte de Israel, Cristo não podia fazer nada por ela. Amém? Então Cristo simplesmente se afasta e, digamos assim, a evita. Até que seu discípulo diz: Senhor, despede essa que vem gritando atrás de nós. É como se ele dissesse: Senhor, cura ela, ouve ela, para que ela pare de gritar, Senhor. Aí ele vira e diz: Olha, eu não posso pegar os pães dos filhos. Quem é os filhos? Israel eram os filhos de Deus, somente Israel, e dá-lo aos cachorrinhos, porque todo aquele que não fazia parte de Israel era considerado alguém indigno e miserável, até que a cruz de Cristo tirou essa separação, amém? Então neste momento, Jesus olha para ela e fala assim: olha, mas grande é a tua fé. Interessante a gente analisar esse texto. Cristo então adquire a ela, né, dá a ela uma palavra dizendo que ela tinha uma fé grandiosa, grande é a tua fé.
e assim foi realizado aquilo que ela buscava por meio da fé dela. Amém? Então esse é um texto muito usado. Só que vamos analisar um outro texto para a gente conseguir compreender sobre o assunto da fé. 1 Coríntios, capítulo 12. Outro texto muito conhecido por nós, né? Que fala a respeito dos dons. Está em específico o versículo de número... Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou começar no versículo 5. Diz assim: 1 Coríntios 12, 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para que a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. É aqui que a gente quer chegar. Então, Paulo afirma com veemência que a fé ela é dada por meio do Espírito, e todo dom só pode ser manifesto se a pessoa tiver o Espírito. Aí a gente começa a entender então um equívoco. Será que é das Escrituras ou nós vamos compreender isso? Por quê? Porque a mulher cananeia não tinha um Espírito, né? Porque o Espírito Santo não tinha sido dado ainda, como diz para nós em João capítulo 7, só para a gente compreender, João 7, 38. Só para a gente conseguir compreender. João 7, 38 diz assim. Se os irmãos depois quiser anotar e ler nas Escrituras, João 7, 38 diz assim: diz as Escrituras, água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de descer os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, enquanto Cristo não morreu na cruz e foi junto ao Pai, o Espírito não foi dado. Não foi dado. Então aquela mulher não tinha o Espírito. Então não tinha como ser manifesto nela o dom da fé. Aí nós entendemos então agora que existe duas maneiras de fé. Não existe duas fé. Porque a fé é o focar-se em Cristo. Não em Cristo. Só que existe aquela fé que vem do homem, que é a fé que nós usamos para se chegar a Cristo, né? Deus ele fala, aquele que crê e for batizado será salvo. A primeira fé que vem de nós cremos, nós então nos entregamos, isso vem de nós. E existe a fé que vem de Deus, que é o dom, é que Deus dá ao homem, que é a fé salvífica. Essa é a fé que nós vamos focar. Não na fé de crer, na fé de acreditar, porque essa fé de crer, de acreditar não leva a uma salvação. Porque aquele que não tem o Espírito não pode chegar a uma salvação. E para chegar a uma salvação, precisa-se ter o Espírito. E o dom da fé é manifesto nele. E o dom da fé é aquele perseverante. Hoje nós vemos muitas pessoas tendo uma fé, né? Mas não uma fé salvífica, aquela fé duradoura. Chega para a igreja, fica uns dias, meses, uns anos. Na primeira situação, o que elas fazem? Saem da igreja. Não suportam as lutas, não suportam as dificuldades, não conseguem suportar as transgressões que às vezes vêm contra elas, não suportam as tentações. O que faz? Caem e voltam para trás. Isso mostra o quê? Que nós não tínhamos, a pessoa nessa situação não tinha o dom da fé, porque o dom da fé é aquele que Deus dá ao homem para suportar todas e qualquer circunstâncias. Amém, meus irmãos? Amém. Amém, aleluia. Então, pode cumprimentar. Ô, glória. A paz do Senhor Jesus a todos. Ouvintes, né, da rede, né, aí web rádio e também do Facebook, que Deus possa abençoar mais e mais a sua vida através desta palavra que está sendo anunciada pela boca dos seus servos, a qual nós está aqui não para fazer a nossa vontade, não para fazer o nosso querer, mas sim a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus é que todos tenham o pleno conhecimento das Escrituras. E hoje nós vemos as pessoas errando por não examinar as Escrituras. Não é por ler, não, é por examinar. Porque as pessoas hoje não estão examinando. As pessoas hoje estão, o evangelista Jefferson, chegando na igreja, ele chega todo detonado na igreja, todo destruído, porque quando você vem do mundo, né, muitos vêm destruído mesmo, né, vidas financeiras arrebentadas, perdão da expressão usar, né, financeiras arrebentadas, briga no casamento, separação, e ele chega na igreja, né, e começa a melhorar,
né? Porque eles já não começam a andar mais onde eles andam, não começam a andar mais nos lugares que eles não andavam, não frequentam mais. Então isso vai melhorar, tanto financeiramente, não vai ter briga mais no casal, porque não vai estar mais nos bares, não vai estar mais nos bailes, né? E ali vai se organizando. E ali muitos chegam na igreja e param. A minha vida está estabilizada, está boa, mas aí muitos já acham que já são salvos. Muitos já acham que já estão no céu. E muitas das vezes eles não tiveram ainda esta fé que nós estamos falando. Muitos ainda não já chegaram até Cristo conforme deve ser chegado. Primeiro a gente entrega-se para Cristo, aí o Espírito Santo vem e habita em nós. Aí vem o Espírito Santo com os dons espirituais, e um deles é a fé salvadora. Esta fé que o vento pode assoprar, a tempestade pode vir, terremoto pode vir também, mas ele está firme, ele está alicerçado, porque verdadeiramente este não entrou no acomodismo, porque o evangelista Jefferson e os pastores que aqui estão, né, estão vendo por aí, nós vemos que as pessoas estão acomodadas, acha que só porque está na igreja já tem a fé, acha porque não bebe mais, não fuma mais, já tem a fé. Isso aí, não, perdão da expressão, mas isso aí até os ímpios param de fazer, para de fumar, para de beber. Muitos já tem até colegas meus que pararam de fazer todas essas coisas, mas não tem a fé salvadora, porque não estão obedecendo completamente a palavra do Senhor. Não tem como eu falar que eu tenho o Espírito, evangelista Jefferson, sem obedecer completamente a palavra do Senhor, né? E nós sabemos que Atos 5:32, o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. Aqueles que obedecem. Então, meus irmãos, queridos ouvintes que estão aí acompanhando, né? Se você está acomodado, achando que você já tem Deus, faça um resumo da sua vida. Faça um resumo. Olha, será que você está verdadeiramente tendo a fé salvadora? Será que no meio deste bombardeio, no meio desta pandemia que nós estamos vivendo aí, será que você já não vacilou? Será que você já não voltou para trás? Será que você já não começou a colocar a sua vida financeira, sua vida econômica e já começou a deixar Cristo? Ou vamos mais além, talvez você não tinha nem Cristo ainda, você estava só chegando. Então, meus queridos, que estão ouvindo esta palavra e que vão ouvir esta palavra, pare, preste atenção, examine, não fique iludido, não fique enganado. Esta fé que nós estamos falando, ela só vem através de uma obediência. Porque não tem como, evangelista, eu falar que eu tenho fé só porque eu sou rico. Não. Fé salvadora não. Não tem como, evangelista, eu falar e chegar e falar, eu tenho um carro novo, é a fé salvadora. Não. Essa fé aí, muitas pessoas têm. Amém? Mas a fé que Cristo quer que nós tenha, os cristãos tenham, aquele que fala, que proclama o evangelho, é uma diferente. E esta fé, né, não vem de nós, que está escrito no livro de Efésios, não vem de nós. Efésios capítulo 2, no versículo 8, no capítulo 2, não, vou dar uma frisadinha, não vem através do seu pastor, viu? Não vem através do seu bispo, não vem, não, que tem muita gente que vai, vem pela minha fé que você vai ser salvo. Não vai não, você vai morrer afogado aí no mundo, vai morrer aí, hein? Cuidado, essa fé só tem um que pode dar para você,
Viu? Essa fé só um pode trazer para a sua vida. Viu? Primeiramente, ele nos fala aqui, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, por meio da vossa fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Paulo, falando para os povos ali de Efésios, falando, porque já tinha gente que às vezes começou a se gloriar ali, evangelista. Eu tenho fé, eu sou melhor do que aqueles outros irmãos, eu sou melhor do que aqueles outros irmãos daquele outro lugar, daquele outro país, daquela outra nação, eu sou melhor, né? Se gloriando. Aí Paulo chegou e falou, não, olha, pela graça sois salvo, né? Pela graça sois salvo. Mas, por meio da vossa fé. E isto não vem de vós, mas sim é dom de Deus. É dom de Deus. Então nós dou uma frisadinha aqui. Tome cuidado. Às vezes você está tendo fé. E a fé de Deus, evangelista, já tem o Espírito. Mas as pessoas hoje em dia, conforme o Espírito vai estar chegando nas pessoas, evangelista, em vez da pessoa descer, ele sobe. Em vez de ele diminuir para Deus aumentar na vida dele, ele, né, quer ficar maior do que Deus. Amém? Quer ficar maior do que Deus. Aí você começa a se exaltar, começa a ser soberbo. Aí o Espírito Santo vai se retirando da sua vida. Aí às vezes você vai acreditar só na sua convicção, só naquilo que você acha, mas sem o Espírito. Porque o Espírito se afasta. Às vezes quantas pessoas, quantos homens de Deus tinham a fé salvadora, que o Espírito Santo estava na vida dele, mas depois, passado o tempo, deixou-se se elevar, né? E hoje já não tem mais a fé salvadora. Tem uma fé, aquela fé, né, tipo assim, de querer, de acreditar, mas sem o Espírito. Quer dizer que a convicção dele próprio agora já não é mais aquela fé salvadora, porque o Espírito Santo, ele se retirou. Então a gente temos que ter cuidado, meus irmãos. Se você tem o Espírito, preserva ele. Se você tem o Espírito hoje, não entristeça ele, mas sim continue a caminhando e a perseverar na graça do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, os pastores, fiquem à vontade. Maravilha. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Que maravilha, porque Deus quer salvar. Deus quer salvar a alma nessa noite, né? Através dessa direção, dessa palavra, desse ensinamento sobre a fé. E a fé salvadora. A fé salvadora, né? E a fé salvadora, ela não é travada, ela não é parada. A fé salvadora, ela é dinâmica, né? É uma fé que ela se movimenta junto com os seus santos, com os santos de Deus, a fé salvadora. A glória de Deus é manifestada através da fé na vida daqueles que são santos, daqueles que aceitou Jesus, daqueles que se purificou, que passou pelo processo da purificação. Então ele adquire através do Espírito o dom da fé, que é a fé salvadora, e é glorificado o nome de Deus. Então é uma fé que se movimenta, é uma fé que apresenta Deus à humanidade, né? Porque a humanidade muitas das vezes ela tem aquela fé, né, que é a fé humana, é a fé de crer em algo e acreditar, aquela fé humana, que é uma fé que não salva, é uma fé que não salva. E você vê, é interessante, porque vamos pegar aqui em Tiago, né, em Tiago capítulo 2, em nome de Jesus, Tiago capítulo 2, Glória a Deus. no versículo 14, né? Olha só como o café tem ação na vida dos seus santos, né? Olha só, Tiago, capítulo 2, no versículo 14, diz assim: meus irmãos, qual é o aproveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver
Ó, qual é o proveito dessa fé? A gente ter uma fé, essa fé sem movimentação, sem ação, é uma fé, a Bíblia diz que é uma fé morta. É uma fé que nos salva. É uma fé morta. Então a nossa fé, ela resplande a glória de Deus, a fé que vem do Espírito Santo de Deus. Nós vemos muitas pessoas com a fé assim, ó, ele até faz algo através daquela fé humana. Ele faz uma obra de caridade, mas não é a fé salvadora, porque a fé salvadora ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há purificação, não há santificação sem o conhecimento das Escrituras. Aleluia. Sem você ouvir a palavra de Deus, sem você ouvir a palavra de Deus, sem você conhecer a palavra de Deus, não há transformação, não há purificação, não há como o Espírito habitar em nós, para que nós possamos manifestar o dom da fé, que é a fé salvadora. Ela é um dom, ela se manifesta através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, e como que o Espírito Santo vai estar na nossa vida? Purificando a nossa vida. Se a nossa vida estiver de acordo com o Evangelho, se a nossa vida estiver de acordo com a palavra de Deus, então o Espírito Santo, ele faz do nosso corpo o seu templo, ele habita em nós e manifesta-se o dom da fé. Aleluia. E aí nós começamos a manifestar o dom da fé através das obras. Através das obras. A fé sem a obra, ela é morta. E tem muitos crentes, irmão, pastores, evangelistas, muitos crentes na igreja, que ele bate no peito e fala que tem fé, mas está parado, está travado, não tem ação nenhuma, não consegue se movimentar. Tem muitos crentes, não, eu tenho fé. Não, ele é religioso. Às vezes há muito tempo indo na igreja, está lá indo na igreja, ele vai todos os cultos, mas não consegue ter uma ação, não consegue resplandecer a glória de Deus que vem através da fé. Você engrandece o nome de Deus na sua vida através desse dom, que é o dom da fé. É um dom que tem ação, é um dom que se movimenta através das nossas vidas. Nós somos chamados para representar Deus. E como que nós vamos representar a Deus sem esse dom da fé? Parado, travado. A gente via o povo lá atrás. Como que eles glorificavam a Deus? Eles tinham uma jornada, eles tinham que apresentar a Deus. Aleluia. Tinha um santuário que eles fez lá atrás, onde a glória de Deus, o poder de Deus estava ali, foi estabelecido no meio do povo. Mas esse santuário era um santuário imóvel. Por quê? Porque essa glória tinha que ser mostrada, tinha que ser apresentada à humanidade. Deus estava ali no meio do povo de Israel. E hoje, quem é o santuário de Deus? O que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6? Que nós somos o santuário de Deus. Então nós carregamos a glória de Deus, o poder de Deus, através do dom da fé, através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então quando falamos de fé salvadora, meus irmãos que estão ouvindo a rádio, talvez você já congrega no Ministério Resgatado por Cristo, talvez você não congrega e foi convidado a ouvir essa mensagem. Jesus quer salvar a sua alma. Jesus quer salvar nesta noite. Jesus quer salvar as nossas vidas. E nós conseguimos a salvação através da fé salvadora que vem através do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né? Aleluia. Também quero cumprimentar os irmãos presentes e os amados ouvintes também com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, como diz a palavra, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Eu quero em nome do Senhor Jesus também deixar uma mensagem da palavra de Deus aqui no livro de Romanos. Gostaria que os irmãos acompanhassem pela misericórdia de Deus, os irmãos ouvintes também acompanhassem pela misericórdia de Deus. Romanos no capítulo de número 10 e o versículo de número 16. Glória a Deus. Como os irmãos já pregou, já ensinou, nós aprendemos um com os outros, às vezes nós aprendemos uns com os outros. E hoje nós temos pregado pela misericórdia de Deus nas congregações,
as igrejas. E aonde quer que nós for, nós temos que pregar esse evangelho, a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, olha, Romanos 10:16. Mas nem todo tem obedecido o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Foi quem deu ouvido a essa pregação. Porque muitas vezes ouvir é fácil, o falar vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas nós não temos somente que ouvir, como o pastor Anderson falou, a fé sem obra é morta. Não adianta eu ter uma fé e muitas vezes não colocar minha fé em prática. A fé sem obra é morta. Aqui no versículo 17 assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui estamos falando a respeito da fé. A fé salvadora, que muitas vezes as pessoas depositam a fé no objeto, né, irmãos? Põe a fé numa rosa, põe a fé num objeto qualquer, põe uma fé num copo com água, põe a fé numa peça de roupa. Isso não é. A Bíblia diz que nós não tem que ter duas fé. É uma só fé e um só Senhor e um só Espírito da palavra. Um só batismo, vamos aprender agora em pouco, daqui a pouco eu não vou ler mais um pouquinho. Então essa fé, a fé que, como diz o pastor Anderson, nós aqui estamos anunciando, pela misericórdia de Deus, levando até vocês a verdadeira palavra, é uma fé salvadora. Porque se eu confio num copo com água, não, eu vou orar esse copo com água, você vai tomar, isso não é uma fé salvadora. Isso aí é uma heresia destruidora, como diz a palavra de Deus. Eu não posso acreditar numa tese do homem, como já foi falado aqui, eu só estou confirmando aqui o que já foi falado. Eu não posso acreditar lá, pegar uma rosa e levar ela para casa e falar que ela vai expulsar o mal da minha casa. Isso aí não é uma fé salvadora. Isso aí é uma heresia destruidora, como diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para nós não ser cúmplices das obras frutíferas das trevas, mas antes reprovar. Amém? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Vamos um pouquinho para frente, para nós aprender mais um pouquinho a respeito Glória a Deus. Da nossa fé. Aqui no livro de Efésios, no capítulo de número... Deus seja louvado. Efésios, Glória a Deus. capítulo de número Oh, glória. 5. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Perdão. Efésios capítulo 4. Pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Digo isto, capítulo 4, versículo 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como um menino. Não andeis também os outros, gentios, na vaidade da sua mente. Ou seja, não é que muitas vezes as pessoas pensam, as pessoas que eu estou falando, são muitas vezes a liderança. Vem na mente dela e ensinar algo para as pessoas que são antibíblicos. Vem na minha mente, vem no meu coração e eu vou ensinar isso. Mas nós temos que edificar na palavra. Vem na minha mente, eu vou ensinar isso para aquela pessoa. E não é porque, se não tiver base bíblica, igreja, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se não tiver se não tiver o texto sagrado, se não tiver nos evangelhos, nas escrituras, no evangelho de Cristo Jesus, não adianta nós ir somente por aquilo que nós ouvimos. Aqui no capítulo 4, versículo número 4 também, a Bíblia diz assim, olha, Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da nossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então não tem duas fés. Ou eu acredito numa fé salvadora, como já foi ensinado aqui, na fé em Cristo Jesus. Eu acredito em Cristo Jesus, eu acredito no objeto. Eu acredito no copo com água, eu acredito em Deus, eu acredito numa rosa. Ou eu acredito em Deus, eu acredito em qualquer um daquelas objetos que é oferecido em certas dominações. A fé é pelo ouvir, não é pelo que eu vejo. Glória a Deus. Quem aqui consegue ver Jesus Cristo pelos olhos carnais? Ninguém.
mas nós vemos Ele é pela fé. E sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Amém? Amém. No versículo 6, para a gente já estar encerrando, diz assim, ó, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Vamos recapitular. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aqui Paulo encerra aqui, olha, dizendo assim, olha, aqui no livro de 1 Timóteo, só para nós encerrar, Glória a Deus. porque a hora já se avança muito. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, e o versículo de número 7, Paulo reforça mais ainda e nos dá nós uma alavancada para nós cada vez mais permanecer firme na presença de Deus, para nós nunca abandonar a fé. Paulo foi um homem de Deus, um pregador do Evangelho, da palavra de Deus. Ele nos ensina dessa maneira assim, ó. 2 Timóteo 4, 7. Diz assim, ó. Combati um bom combate e acabei a carreira e aguardei a fé. A fé é um algo que nós nunca devemos deixar. Você pode até um dia querer falar o que quiser. Não, eu me esfriei, eu abandonei a igreja, muitas das vezes eu deixei os irmãos de lado, mas Paulo não foi assim. Ele passou por luta, ele foi preso, apanhou, foi chicoteado, foi maltratado, mas algo que ele nunca deixou para trás, de maneira nenhuma, foi a fé. Porque se nós deixar a fé, nós estamos deixando Jesus Cristo de lado. E Jesus, Ele é o centro das nossas vidas. Amém? Isso é uma fé salvadora. Aconteça o que acontecer. Vem luta, vem tribulação, vem. Nunca perde a fé em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Deus possa abençoar a vida de cada um. E venha todos se alicerçar, ficar firme com Cristo Jesus. E que Deus possa abençoar a cada um de uma forma maravilhosa. Deus abençoe a todos. Fica a todos na paz do Senhor Jesus. Ô, glória. Eita, Deus tremendo. Deus Glória maravilhoso. a Deus. Que assim aprendendo com a palavra, né, irmãos? É o que o pastor Messias deixa bem claro, né? Pela palavra, aqui no livro de Hebreus 11, Glória a Deus. a palavra deixa Aleluia. bem claro, só para concluir, o que os irmãos, aleluia, Glória a Deus. aprendemos junto. Concluir não tem mais, não quer falar mais Ô, ainda. glória. Não, Só meu Deus do começou céu, agora. Começou, pelo amor de Eita, Deus. a Bíblia diz bem O povo achou claro. que ia acabar já? Não. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aleluia. Eita, glória. Isso é confiança. A fé salvadora. Que crê, todo mundo crê. Todos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus criou o mundo. Todos creem isso. Só que para confiar, a fé salvadora realmente não é de todos, não é para todos, realmente, porque é um dom de Deus, né? Então, quer dizer, para ter realmente a fé, é um dom de Deus, e para ter o dom de Deus, é necessário ter o Espírito Santo de Deus. E a palavra deixa bem claro, porque hoje, qual é a fé? A fé na rocha, que é Cristo, que é a palavra do Senhor. Porque hoje, muitas vezes, qualquer coisa, qualquer motivo faz o cristão afastar de Cristo. Mas como? Se é uma fé firme, ele crê, ele confia, não se abala. A Bíblia deixa bem claro, é uma certeza que a gente tem pela Escritura. É uma certeza. É aquele que tem fé, é aquele que constrói, é o homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Esse é o homem prudente, esse é a mulher prudente. A confiança de construir algo sobrenatural. Porque muitas vezes as pessoas creem naquilo que elas se vê, naquilo que elas palpam, que elas põem a mão. Não, o que Jesus nos ensina é uma fé que a gente confia, que a gente espera, confia no Senhor. É uma confiança, meus irmãos, que não se abala. Não se abala, não deixa se abalar por qualquer motivo. Hoje, você vê que hoje o mundo está passando momentos difíceis, da epidemia. O povo de cristão, o povo de Deus, irmãos, está parecendo com menos que o povo do mundo.
a mesma coisa, agindo da mesma forma, agindo. Aquele que confia, não importa o que aconteça, não importa o que o mundo está vivendo neste momento. Por quê, irmãos? Nós cremos que um dia, irmãos, a Bíblia diz bem claro, em 1 Coríntios, bem claro o apóstolo Paulo escreve, que aonde que o coração do homem não sentiu, não palpitou, é o que Deus tem preparado para aquele que o ama. A gente sabe que se um dia de partir dessa terra, irmãos, não importa que pode ser alcançado, muitas vezes por enfermidade, não importa. Mas nós temos confiança que o Senhor preparou algo. A Bíblia fala em Evangelho de João, que Ele foi preparar lugar. E aonde Ele está, nós também vamos estar junto com Ele. Aleluia, glória a Deus. Mas para isso, igreja, é necessário confiar. Já pensou o crente no momento de aflições? Ele passa, muitas vezes, ele não sabe o que fazer. Quantos crentes no momento desse, crente desorientado, perdido. Por quê? Perdeu a confiança. Não tem a confiança. É nesse momento que prova que o crente não tem fé. É nesse momento que a Bíblia fala em Tiago, que nós somos provados. Tiago deixa bem claro aqui no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1 e 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando os caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E tenha, porém, a paciência, que a sua obra é perfeita, e que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Eita, então, glória. o apóstolo Tiago já vem nos alertando, não só, vem sempre alertando todos os discípulos, todos os apóstolos, vêm alertando as nossas vidas, a cada dia, igreja, que nós, irmãos, vamos passar por um momento difícil. O próprio Jesus disse: filhinhos, no mundo tereis aflições. Então, e deixou escrito. E por que os povos muitas vezes hoje, irmãos, desorientados, perdido, sem saber o que fazer? Pessoas que não sabem que rumo que pode tomar. E sendo, irmãos, que nós não está perdido. A nossa fé não é vã. Aquele que confia, igreja, no Senhor, ele é inabalável. É inabalável. Essa confiança, igreja, é a fé salvadora. Não é só crer. Nós temos que confiar e crer essa fé salvadora, irmãos. É uma fé inabalável. Quando nós estamos passando os momentos difíceis, irmãos, crer que tudo que nós estamos passando, igreja, é para ser provação, é para provar a nossa fé. Aleluia. A nossa fé é provada. A nossa fé é provada. O próprio Jesus, momentos, irmão, quando ele foi atravessar o mar da Galileia, igreja, naquele momento ele provou a fé dos discípulos. É por isso que nós somos provados dia após dia. Nós somos provados, ensinando-os que momentos difíceis nós ia encontrar. Mas tudo está sob o controle de Deus. Aquele que confia nele, irmãos, sabe que tudo ainda está no controle dele. É ele que sustenta, é ele que nos guia, igreja. Amém? E é por isso, irmãos, muitas vezes é momento de analisar se realmente você tem a fé salvadora ou se você só crê, como todos crê, como o mundo inteiro crê que Jesus é Filho de Deus. Amém? Então, esse momento é momento de analisar se realmente você está perturbado com o momento que nós estamos passando. Esse momento nós estamos passando. Se muitas vezes, quando você passa por aflições, que maneira que você age no momento difícil? Que maneira que nós agimos? Nós realmente estamos parecendo com Cristo? Realmente nós somos um imitador de Cristo? Olha o que ele passou, olha o que ele padeceu, olha o tanto que ele sofreu. Mas, igreja, é ensinando, irmãos, que a fé é salvadora, irmãos, não importa que caia, não importa que as estrelas se abalam, não importa que escureça, mas ele confia porque tem um Deus grandioso. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu já vou passar a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. É que nem o pastor Manuel, o pastor Anderson falou, né? O pastor J me falou aqui agora.
Quantas pessoas estão abaladas, perdidas? Não só por causa da pandemia, né? Quantas pessoas já não vão mais para a igreja, não querem mais congregar, não querem mais saber de Cristo, viram até ateus, né? Quantas pessoas perdidas, não sabem o que fazer mais, não sabem mais em quem acreditar. Você vai fazer um evangelismo hoje, não, mas eu não fui decepcionado pela igreja, fui decepcionado por líderes. A questão é, por quê? Por que isso acontece? Todos dizem que tem fé, você chega numa igreja e fala assim, não, eu tenho fé, pregam sobre fé, falam de fé, você encontra algum líder religioso, algum pastor, seja qual for o cargo que ele exercer, não, eu tenho fé, eu sou cheio de fé. A questão é, será que nós temos a fé bíblica, a fé verdadeira? O Messias trouxe, quantos não creem em pedaço de pano, como nós vemos por aí? Quantas pessoas não creem no caso de Moisés? Se não tiver o voto, não. Se tiver o voto, eu não sou liberto. Não, se não tiver o arco da vitória, eu não vou ser vitorioso. Se não tiver a campanha, eu não vou para a igreja. Não, se não tiver o louvorzão, eu não vou. Quantas pessoas estão alicerçadas, apoiadas em outras pessoas? Se a minha esposa não for para a igreja, eu não vou. Não, se tá os dois caminhando dentro da igreja, o que acontece? De repente a esposa enfraquece. O que o varão faz? Pastor, não, mas não, minha esposa enfraqueceu, né? Minha esposa ali, né, se afastou, se desviou. Então eu vou com ela, vou ajudar ela. Aí fazem o quê? Se afastam de Cristo. Deus às vezes quer nos provar por meio dessas situações, para depois ele trazer de novo, ele transformar de novo, como fez com Jó, por exemplo. Jó poderia chutar o balde, perdão da expressão, né? Ele poderia abrir mão de tudo. Perdeu os 10 filhos, todo o rebanho que tinha, toda a riqueza, até a esposa, a única que sobrou. Amaldiçoe seu Deus e morre. Como você pode adorar um Deus ainda assim? Amaldiçoe Deus e morre. Enquanto ele estava lá se coçando. Mas Jó permaneceu-se íntegro, conforme a vontade de Deus. Porque se a sua fé está apoiada em alguém ou em algo, saiba de mal, em algum momento você vai tropeçar e vai cair. Entenda isso, você vai cair e vai tropeçar. E quando não, você pode viver uma vida inteira numa fé errada, numa fé, digamos assim, fora dos parâmetros bíblicos, ou mesmo ter abandonado a fé. Abandonar a fé não é só quando você sai da igreja e volta para o mundo. Abandonar a fé é quando você não crê mais no evangelho como ele é. Quantas pessoas têm 50, 60, 100 anos de evangelho, mas nunca creram como ele é, da maneira que ele coloca? Olha o que Paulo nos ensina aqui em 2 Coríntios, capítulo 13. Muito tremenda a palavra que Paulo traz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios 13, 5. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Isso daqui é um alerta que todos nós temos que ter e fazer todos os dias. 2 Coríntios capítulo 13, o verso número 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Olha só uma alta análise. Nós precisamos olhar para nós e ver, olha, será que eu ainda permaneço na fé? Será que a fé ainda está em mim? Como que eu faço isso? Como que eu vou examinar a minha vida? Palavra, Bíblia, Escritura. Esse é o espelho do crente. Sabe quando a varoa vai sair, ou quando a varoa vai sair, olha para o espelho, olha, vê se eu estou arrumadinho, né? Se eu estou bem, né? Para poder sair antes. O cristão tem que fazer a mesma coisa, olhar para a Escritura, será que eu estou bem com Cristo, estou de acordo com a palavra, com a vontade dele? Caso contrário, igreja, nós podemos caminhar e não chegar em lugar nenhum. Nem chegar em lugar nenhum. Se eu não tiver uma convicção, um pleno conhecimento da verdade, não tem como eu chegar a uma fé salvífica, uma fé salvadora. Porque como foi falado, como que eu vou ter uma fé que Cristo dá se eu não encontrei com Cristo ainda? É impossível. Quando as pessoas apresentam e oferecem uma fé sem oferecer Cristo, se eu primeiro não conhecer Cristo, não tenho intimidade com Cristo, Ele não vai me conceder a fé. Ele não vai me conceder, porque eu posso até ter o Espírito, mas para os dons ser manifestos tem que ter um fim proveitoso. Se não tiver um fim útil na minha vida, não tem dom, não tem fé. Se eu não tiver uma vida entregue, o pastor Anderson trouxe, né, lá em Tiago 2,14, né, a fé, ela por si só pela fé, de eu falar que eu tenho fé, não vale de nada, se eu também não tiver obras. Por quê? Porque após eu ser salvo, não quer dizer que a obra salva. A obra não tem nada a ver com salvação. Amém, igreja? Não é porque eu vou para a igreja todo dia que eu sou salvo, não é porque eu carrego uma Bíblia que eu sou salvo, não é porque eu viajo que eu sou salvo, não é porque eu prego que eu sou salvo. Não é isso. A questão é que quando eu adquiro a fé salvífica que o Senhor me dá, as obras são consequência.
Obra é consequência de uma transformação. Quando eu sou transformado, quando eu me converto a Cristo de verdade, quando eu sou entregue a Cristo de verdade, meu coração arde pelo reino, meu coração arde pelo Espírito Santo, por Cristo, e por isso as obras são consequência. Aleluia. A obra é consequência. Paulo não foi salvo porque ele evangelizou a Ásia inteira, porque padeceu, sofreu. Não foi por isso que ele foi salvo. Ele foi salvo e por isso padeceu. A salvação veio primeiro. Nós primeiro somos salvos para depois ser orientados, pregar, evangelizar, ensinar, apanhar como Paulo apanhou. Porque senão, igreja, se eu não viver primeiro Cristo para depois receber as coisas de Cristo, o dom, como a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça e todas essas coisas, referindo-se ao que ele disse do versículo de número 1 até no versículo de número 6 em diante ali, essas coisas, referindo-se àquilo que é necessário para a vida, então ele acrescenta. Mas primeiro tem que buscar o reino, a sua justiça, procurar ele. Ele diz: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. A fé de crer faz nós se achegar a ele. E quando nós se achegamos a ele, ele nos concede a fé salvadora, a fé salvífica. Mas para permanecer nessa fé, eu tenho que permanecer nesse evangelho. É por isso que a palavra diz que uma das coisas que antecede a vinda do anticristo é o abandono da fé. As pessoas vão abandonar a sua fé, não vão mais viver uma fé que salva, uma fé perante a Bíblia. Quantas pessoas hoje, você chega numa igreja, prega de um jeito a mesma passagem, chega em outra igreja, prega do mesmo jeito a mesma passagem, entram em conflito, em contradições, por quê? Porque abandonaram a fé das Escrituras. Elas querem moldar tudo a sua fé. É aquilo, né? Eu vou dizer e vai acontecer. Não é Deus que fala e acontece comigo. A fé bíblica é essa: Deus fala e eu faço, não eu falo e Deus faz. Está havendo uma inversão de valores bíblicos, uma inversão de valores de Deus. Olha o que Paulo fala para nós. 1 Coríntios capítulo 15 e no verso 1. Aleluia. Aleluia. Diz assim: Louvado seja Deus. presta bastante atenção nessa passagem, igreja. Analise a sua vida. Jesus ele fala: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias também fala: meu povo padece. Deus falando por meio de Oséias: meu povo padece porque lhe faltou conhecimento. Verdade. 1 Coríntios 15:1 diz assim: também vos notifico, também vos alerto, também vos digo, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado não é uma outra coisa, não é um novo evangelho, não é o que as pessoas estão sendo revelado hoje, não é pela fé daquilo que vai no monte e Deus revela para ele no monte, é aquilo que já foi anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, se o guardar, se viver, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Você acredita nisso? Eu posso ter 50 anos crendo, fazendo obras, vivendo dentro de uma igreja e chegar num fim, Deus dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Mas Senhor, eu profetizei. Senhor, eu expulsei demônios. Mas Senhor, eu falei em línguas, eu falei maravilhas. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci, porque Deus só conhece o homem quando o homem passa a ser vivo, por meio do Espírito, ter vida para com ele. Aí passa a ser conhecido de Deus, igreja. Se eu não estiver em Cristo e Cristo não estiver em mim, nada vai acontecer a respeito de uma salvação. Não é porque eu criei e recebi uma casa, porque eu criei e recebi uma obra, ou porque foi colocado nas minhas mãos, às vezes, um cargo eclesiástico. E isso não traz salvação. Ministério não traz salvação. O que traz salvação é obediência à palavra. Se eu for contrário a esse texto, contrário a qualquer texto que a Escritura coloca, eu simplesmente creio em vão. Vamos estar atentos, igreja. Vamos estar atentos ao que a Escritura diz. Se preocupar em conhecer, em viver o que a palavra nos ensina. Porque o diabo coloca essas situações, tira nosso foco, seja da economia, ou seja da saúde, tenta tirar nosso foco da palavra com essas coisas. Vamos focar em Cristo e não vamos perder o foco em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado a Deus. Acrescentar algo também, né? A gente, essa palavra, esse ensinamento maravilhoso sobre a fé salvadora, né? Mostrando aí que existe a fé humana, que é uma fé que não salva, e a fé salvadora que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque às vezes muito do barrar da glória de Deus hoje no meio dos crentes, no meio evangélico, é porque muitos não estão fazendo a vontade de Deus. Muitos estão enganando a si mesmos. Eles estão fazendo a sua vontade.
Eles ainda estão correndo atrás dos seus sonhos. Eles ainda estão correndo atrás dos seus planos. Enquanto Deus está dando uma palavra para eles, Deus está mostrando uma direção para eles, e eles insistem em virar as costas para a palavra de Deus, para aquilo que Deus pede para ele fazer, para fazer a sua vontade. Você pega aqui o Evangelho de Marcos. Vamos ao Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Evangelho de Marcos, no capítulo 8, meus irmãos. Queria pedir para os irmãos abrir o coração para esse ensinamento. Você que está ouvindo na rádio, você que está acompanhando no Facebook, abre o seu coração para esse ensinamento. É a palavra de Deus, é a verdade que vai salvar a sua alma. Amém? Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 8, no versículo, vamos aqui no 36, ó. Vamos no 34, né? Vamos lá. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E a quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Aleluia. Salva-la. Glória a Deus. Então o Senhor pede renúncia. O Senhor pede renúncia muitas das vezes. Você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E há uma luta nesta renúncia. E como que você vai conseguir ter renúncia, fazer a vontade de Deus, deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, se você não estiver a fé? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você não estiver a fé, como que você vai conseguir vencer as dificuldades, as suas lutas? Lutar contra si mesmo, lutar contra as suas vontades, guerrear, lutar, igual a Bíblia nos mostra lá em Gálatas, a luta contra a nossa carne. Como que nós vamos conseguir vencer a nossa carne? Sem a fé. Está firmado, né? Se nós, é o firme fundamento. se nós não estiver firmado na fé, porque tem pessoas que acham que Glória a vai Deus. vencer a sua carne, pastores, evangelistas, vencer a carne, irmãos que acham que vai vencer a carne, firmada numa fé, num objeto. Vamos supor a força do seu braço, às vezes. Eu creio nessa imagem, eu creio nesse copo d'água, eu creio nessa rosinha. Olha aqui, a porta vai abrir para mim, eu vou conseguir um emprego porque eu peguei aqui uma chave, né? Eu passei lá naquele batente ungido, e o pastor quer dizer se firmando em objeto, se firmando muitas vezes num pedaço de madeira. Isso não é fé. Isso não é fé. Você não vai conseguir vitórias espirituais, vencer a sua carne, renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus, sem a fé salvadora, sem a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita, Glória a glória. Deus. Glória a Deus. Bênção de Deus. Que Aleluia. bênção, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, né? Que palavra maravilhosa, né? As pessoas às vezes ficam assim pensando, mas rapaz, os crentes só estão certos? Não. Os evangélicos só estão certos? Né? Não. Evangélicos não quer dizer que hoje virou título, pastores, evangelistas, virou título evangélico. Amém? Mas nós não temos que ser evangélicos, nós temos que ser cristão, parecido com Cristo. Fazer aquilo que Cristo, se tivesse aqui, fazeria, ou faria muitas coisas. Então, meus irmãos que estão ouvindo, a palavra fala que nós não devemos andar por vista, mas sim por fé. Tal Espírito Santo. Amém. Aleluia. Fé tal que nós temos só ela se nós obedecer. Hoje as pessoas falam que tem Deus, mas nós não conseguimos ver. Nós estamos falando de dons, né? E também Paulo,
lá no livro de Gálatas, fala também sobre os frutos do Espírito, né? Que ali também acaba ele falando sobre um dos frutos, também colocando a fé também, né? Ele fala sobre as obras da carne, aí depois ele vai falar, né, sobre o fruto do Espírito. Porque o que Deus quer com o servo dele, a serva dele, que nós seja completo. Ele quer que nós seja completo. Sem falta alguma. Eu vi a palavra dos pastores falando, sem falta alguma, né? Porque tem gente que tem amor, tem gente que tem benignidade, tem gente que é pacífico, mas muitas das vezes falta a fé também. Então ele quer que nós se preocupe com a fé também. Amém, igreja? E é dada, né, através de uma busca intensa. Sabe o que é intensa? É você chegar aos pés de Cristo, buscar, pedir, né? E Deus, através do Espírito Santo, vai derramando nas nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos para ser homens fortes. Porque Deus não quer crentes fracos, não. Deus não quer crentes fracos. Deus não quer pessoas fracas, porque Deus é forte. O Espírito Santo é forte. Amém? O Espírito Santo é forte. Não é por causa de qualquer coisa que vai... Forte na estrutura. Na estrutura espiritual. Né? Porque qualquer coisa nós vemos as pessoas né, saindo fora. Né? Então, ó, no livro de Gálatas, como nós estamos falando do Espírito Santo, né, no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. No livro de Gálatas, 5, 22. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que esta palavra possa falar muitíssimamente, né, ou muito aos corações. Mas só fala, nessa palavra só vai fazer efeito, meus irmãos, aqueles que der crédito a esta palavra. Aleluia. Porque se você somente está ouvindo, mas você não estiver dando crédito, só vai ser mais uma palavra na sua vida. Mas se você der crédito, vai ser um pedacinho do céu dentro de você nascendo hoje. Glória hoje. a Deus. Porque quando a palavra chega e você abre o coração, verdadeiramente, né, já começa a chegar um pouquinho do céu dentro de você, ou para a sua vida. Então vamos ler. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, vamos ler, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o que é que Paulo quer falar para os povos daquela época? E a palavra serve para nós hoje. Que o povo, o homem de Deus, ele tem que ser completo. Amor na hora de amor, né? Ter paz, pacífico na hora de paz. Longanimidade na hora de ser longânimo. Benigno na hora de ser benigno. Bondade na hora de ser bondade. Você tem que tratar ali, todos nós temos que tratar bem, mas tem hora que você tem que agir com aquele jeitinho, né? Que senão aquela pessoa vai fugir. Mas também a fé. Por quê? A fé, ela sempre está em torno de tudo isso, porque você pode ter tudo isso, mas vai chegar a circunstância na minha vida e na sua vida, que o amor vai parar. Benignidade, vamos dizer, não vai servir. O amor, o gozo também não vai servir. Aí você vai ter que ter a fé. A fé é tal que leva você a enfrentar todas as adversidades da sua vida que estiver passando naquele momento. Por quê, igreja? Esta fé é aquela das obras, evangelista. Porque hoje as pessoas fazem obras, amém? Mas ajuda aquele irmão pensando em receber algo em troca. A salvação está presa naquilo, né? Achando que está preso naquilo. E a fé não. Quando você faz também um algo, evangelista, para outras pessoas, você não faz querendo receber em troca.
Ele falou, quanto melhor é dar do que receber. É melhor dar do que receber. Então, evangelista, e os pastores que aqui estão, né, compartilhando conosco, que está ouvindo a palavra do Senhor, Deus quer que nós sejamos completos, em nome de Jesus. Aí vai uma oração, né, para nós estar agradecendo a Deus por este momento, por essas oportunidades que vocês nos têm dado aí, né, e que Deus possa abençoar ricamente a cada um, né. Começo de muitas lives, esperamos, né, evangelista que está aí na frente desta obra maravilhosa aí, né, através da rádio, né, e web rádio, também através dessas lives aí, que ele está na frente. Esperamos que vai ter muitas mais, né, muitos outros ensinamentos desses maravilhosos. Nós vamos estar fazendo uma oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, soberano Deus, Pai Deus e Criador, te agradecemos, Senhor, nesta Te agradecemos, queremos tomar uma Eu te agradeço, que essa palavra, Pai, vai de encontro aos corações, Senhor. Senhor, que esta palavra Que venham pensando, Pai, mano, aquilo que vinha pra corações, Pai, corações que ser quebrantados, Senhor, possa ver, possa ter Deus, Pai, na mente, essa Pai, palavra daqueles que que ouvem, daqueles que ouvem, para glorificar o seu nome, para exaltar o Senhor, Pai, ensina, Pai, aquilo que encontra vontade para ti, venha trazer salvação, graça, misericórdia sobre o seu povo, Senhor, que venha obrigado, também te agradecer, porque teu é o reino, a honra, o poder, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória. Amém? Amém. Então continua aí, viu? Ouvindo a programação de rádio, 24 horas, rádio Resgatado por Cristo. É só você ali no Play Store, tá? E você clicar ali, escrever rádio Resgatado por Cristo, e ali você vai baixar e ouvir a rádio 24 horas em nome de Jesus. Todos os dias vai ter pregação ao vivo, e depois informa para os irmãos os horários que vai ter pregação à tarde, amém? A gente informa para vocês em nome de Jesus Cristo. É só aí no Facebook, se vocês vão ver o horário também aí dos cultos, né? Os cultos ao vivo, programação ao vivo aí, mas a rádio é 24 horas aí para todo o Brasil e todo mundo, em nome de Jesus. Glória. Deus abençoe, em nome do Amém. Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.